Boa noite, turma do primeiro ano. Galera, durante esses dias aí de quarentena, eu vou gravar alguns vídeos para facilitar o nosso estudo aí sobre história, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje vai ser sobre a Grécia. Por que sobre a Grécia, gente? Na última aula eu mandei para vocês um texto que tem vários períodos aí da sociedade grega. E aí então eu vou discutir esses períodos com vocês, tá? Começando hoje com o período chamado de Grécia Arcaica. Esse período ele compreende entre 700 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo, tá? E é o momento do surgimento das cidades gregas. Então é uma coisa interessante, gente. Às vezes, sempre quando a gente fala de Grécia, por causa principalmente dos filmes, a gente entende a Grécia como sendo um grande império e todo mundo unido ao redor do imperador com um exército gigantesco, todos juntos contra os outros povos, né, num projeto expansionista. Mas não é bem assim a coisa. O império é só um período da história grega. Tá? Antes desse período, no período arcaico, nós temos o que nós chamamos de a formação das cidades-estados. Então os gregos eles não viviam em um império. Os gregos eles viviam em cidades. Tá? Cada cidade ela era chamada de polis. E aqui no Brasil nós damos o nome de cidade-estado. Cidade-estado por quê? Cada cidade tinha sua autonomia, tinha seu governo próprio, tinha suas leis próprias. Então, ao mesmo tempo, na Grécia você tinha uma cidade com democracia, como Atenas, e no outro lado você tinha um governo autoritário, como em Esparta, que era uma diarquia, um governo feito por dois reis. Inclusive, é sobre essas duas cidades que eu vou dialogar na aula de hoje, tá bom? Porque elas são antíteses, né? São totalmente diferentes, então assim, não se parecem nadinha uma com a outra. Isso ajuda a gente a entender as características da sociedade grega dessa época. Esparta todo mundo já ouviu falar, né? Tem aquele filme lá, o 300, que chama bastante a atenção das pessoas. Vamos falar então um pouquinho de Esparta, as suas características. Como era essa sociedade? Primeiro, vou falar como era o sistema de governo. O sistema de governo era dividido em dois reis. Tá? O primeiro rei era o rei militar, era o rei que cuidava do exército. Tinha muita importância. Tá? A sociedade espartana era uma sociedade militarizada. O outro rei era o rei religioso. Então, um rei cuidava da questão religiosa e um rei cuidava da questão militar. Esse rei que cuidava da questão militar, ele obrigava todos os cidadãos espartanos a comporem o exército de Esparta. Então, todos os homens que nasceram dentro de Esparta tinham que participar do exército. Tá? Porque Esparta ficava numa condição ali difícil, numa região de porta de entrada, principalmente dos povos lá da região da Mesopotâmia. Então acontecia muitas vezes conflitos e os espartanos tinham que estar preparados para isso. Então as crianças, a partir dos 7 anos de idade, os meninos, as meninas aos 12, com uma educação diferente, os meninos com 7 anos eram separados da sua vida, dentro das suas casas, e eram mandados para o ginásio. E lá eles aprendiam as artes marciais, né, as artes de guerra, e aprendiam também uma forma de controlar seus ânimos e fortalecer psicologicamente para enfrentar os tempos de guerra. Então isso é uma característica aí interessante da sociedade espartana. Essa sociedade também dava muito ouvido aos anciãos, aos homens mais velhos. Tinha um grupo chamado Gerúsia, que era composto por homens acima de 60 anos, que eram conselheiros do rei, ou seja, usavam da sua experiência de vida para auxiliar o rei em seu governo, tá bom? Lembrando mais uma coisa, os espartanos eles tinham uma grande xenofobia, ou seja, eram totalmente contra os outros povos, mesmo da Grécia que falavam sua língua. Eles guerrearam contra vários povos da Grécia, inclusive contra os atenienses.
E também eles dominaram pela força da espada as cidades vizinhas, cidades menores, tá? Grupos de camponeses, comunidades agrícolas. E essas comunidades passaram a ser chamadas de ilotas, tá? Ou seja, comunidades agrícolas praticamente de escravos que deviam servir aos espartanos. Então, os espartanos eles se sentiam superiores, tinham um exército forte e usavam desse exército muitas vezes para dominar as populações que estavam ao redor de seu reino, tá bom? Então, uma característica bacana aí da sociedade espartana. Bom, saindo da sociedade espartana, nós damos um passeio até uma outra sociedade grega, a sociedade de Atenas. Gente, Atenas ela é bem diferente da sociedade espartana. Tá? Ela tem características bem difusas. Vou começar pela primeira questão. O sistema de governo. Talvez a maior contribuição de Atenas para a humanidade é a criação da democracia. É aquilo que eu já conversei com vocês na aula de sociologia, né? Demo, povo, cracia, governo. Então, uma parte da população de atenienses participava diretamente do governo de Atenas, tá bom? Isso acontecia na praça e as pessoas votavam através de pedras brancas e pedras pretas, faziam seus discursos e votavam em praça pública. Então, a participação do povo dentro do governo é o conceito de democracia, que foi instituído na Grécia Antiga, na Grécia Arcaica, na cidade de Atenas. Atenas também não era voltada para a guerra. Existiam homens voltados ao exército. Atenas guerreou muitas vezes, venceu várias vezes povos vizinhos, teve guerras contra Esparta, mas o foco deles era a atividade comercial. Então era uma sociedade comercial muito rica, uma cidade que enriqueceu demais, e por ter um grande enriquecimento, eles conseguiram investir fortemente em educação. E lá surge a filosofia. Então a cidade de Atenas é considerada o berço da filosofia. Os maiores filósofos da Grécia viveram na cidade de Atenas. As primeiras universidades, os estudos de astronomia gregos partiram da cidade de Atenas. Então, assim, são cidades que estão totalmente diferentes. Em uma você tem a democracia, em outra você tem a diarquia. Em uma você tem a população voltada ao comércio e à filosofia, na outra você tem a população voltada à formação e composição de um exército. Atenas era mais aberta também aos imigrantes, porque era uma sociedade comercial. Então, assim, tinha mais espaço, mais fluxo de saída e entrada de pessoas. Enquanto Esparta, seus portões eram verdadeiramente fechados. Tá? Espero que essa explicação tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre as características dessas duas grandes cidades que compõem o período arcaico da Grécia. Beleza, gente? Pega leve pro. Estou aprendendo ainda a gravar os vídeos. Conforme o tempo, vou melhorando isso. Tá vendo? Já tinha esquecido de uma coisa. Vou mostrar aqui para vocês as características dessas cidades, tá bom? Da polis grega. Então, aqui nós temos uma... Oh, meu Deus! Pronto. Aqui nós temos uma polis grega. Tá? Uma cidade grega desse período. Essas cidades elas eram divididas em duas partes. Na parte de cima ficavam os prédios públicos, os mais importantes, os templos religiosos, como o templo da deusa Atenas, e na parte de baixo ficava muitas vezes a casa dos moradores. O campo sempre ficava para o lado de fora da cidade, porque não dava para fazer uma muralha para proteger o campo. Então, muitas vezes, em épocas de guerra, acontecia o chamado cerco. As pessoas se afugentavam dentro das muralhas, mas as plantações eram queimadas e muitas vezes a fome se alastrava dentro dessas sociedades. Tá bom? Então, aqui é uma característica, um exemplo da polis grega. Beleza, gente?
Então, até a nossa próxima aula. Valeu, turma!